sexta-feira, por isso esse intervalo, né? Sexta-feira nós teremos aí um convidado que é um designer aí, sênior direto dos Estados Unidos, vai estar com a gente, já programou, fiz o horário dele aí para nos atender, convidado do professor Cisne, e eu tenho certeza que vai ser muito legal aí em termos de conhecimento, contato profissional, e repito, aproveite para fazer perguntas, tá, gente? Eu sei que essa realidade virtual aí que a gente está vivendo, né? Mais do que nunca essa cultura meio maluca aí, né? Uma cultura totalmente informatizada, né? A internet, que já era potente, virou, parece que o canal exclusivo de comunicação, ou o maior dele. Travou? Beto, travou. Olha, basta porcaria, Nicole. Pergunta pro meu pai onde tá a receita, então, esse lixo aí de Harry Potter. Estressado, quem tem culpa? Vai estressado por quê? Pergunta pro meu pai. Deixa! Eu mandei você! Também. Ah, eu tô estressada! Imagine, você tá estressado! Imagine sua mãe, mais 30 dias de cama! Como é que eu tô? Porra! Mobilizado vai ser uma porra! Sentindo tudo que eu tô sentindo! Outra questão Quem se estressa é ele! bem ruim da internet, vocês estão me ouvindo aí? Ai, Tiago, Gabriela, estão me ouvindo aí? Estamos te ouvindo, boa. Outra questão acabou de acontecer. Obrigado. Outra questão acabou de acontecer comigo. Efeito colateral da internet. A minha internet simplesmente sumiu, o Zoom fechou e voltou. Então, são efeitos colaterais desse momento, né, de pandemia que a gente está vivendo. Cento e poucos megas de velocidade, 200 megas, isso aí tem um lado muito positivo e tem um lado bem complicado. Certo, gente? Há um minutinho só, a gente já retorna. Discute não, Nicole. Cala sua boca também, pelo amor de Deus. Tô de saco cheio. Vamos lá, gente. Tocou o celular, até achei que era alguma coisa que referente à palestra, mas já resolveu. Eu estava dizendo justamente dos convenientes e dos inconvenientes, né, da nossa situação atual. Tem um lado muitíssimo prático, você está na sua casa, no seu conforto, e tem um lado bem chato, burocrático e limitador, né, que é essa questão das aulas práticas, que todos nós gostaríamos de estar numa outra situação, mas é passar isso tudo, se Deus quiser, e a gente vai chegar a atingir os nossos objetivos aí. Bom, gente, eu estou já... o Fernando já está conosco aqui, eu vou chamá-lo aqui. Fernando, para que nós começaremos pontualmente. Muito boa noite, Fernando Morini, está conosco. Bom. Também professor, diretor de cena, um homem aí que vai trazer contribuições para nós, com certeza. Eu falei para ele que a ideia, professor é fogo, começa a falar, não para mais, né? Mas a vez é do professor Fernando. Então, Fernando, muito bem-vindo, muito obrigado pela disposição de estar conosco nessa 7ª semana de comunicação. E a bola está com você aí, o público é seu. Já pedi que abram as câmeras aqui, né? Alguns têm limitações aí, alguns estão até sem câmera, mas os que puderem, farão. A Yane, sei que a Toninha que puder abrir, já estão fazendo. Ok? Está contigo, Fernando. Muito obrigado.
Boa noite. Camila também. Bom, cara, queria agradecer o convite aí. Pedir mais uma ajudinha. Como é que faz para colocar o PowerPoint aqui? Tem um PowerPoint aqui que vai me ajudar. Como é que eu faço para... Joia. Deixa eu vou habilitar aqui. O meu Zoom, ele simplesmente saiu e voltou por conta dele, né? E o compartilhamento da tela, deixa eu ver quem é que está. Alguém que entrou antes de mim. Acho que é a Gabi. A Gabi que chegou antes. Boa noite, Gabi. Fala, o que foi? Você entrou antes de mim, então você acabou tomando o lugar de anfitrião. Você que vai... Não, eu tinha alguém antes de mim. Coisas do Zoom, gente. Mas eu não lembro quem era, porque agora já era. É tu mesmo. Tu tá marcando aqui no Zoom que Tira essa... Ai, meu o Deus usuário do é céu, você, o host. E o que eu faço, pessoa? Eu não quero ser isso, não. Não tem problema. Simples. A resposta agora é tua, meu. Gabi, Pera, tá todo mundo... Ai, o que foi? Sou eu. tudo bom? É a Camila. Vai em compartilhar tela. Ah. Tem o botãozinho, tem uma setinha, vai em compartilhar tela. E a segunda opção, que é permitir que os outros compartilhem a tela. Meu Deus. Tá escrito que o host desabilitou as pessoas para compartilhar a tela. Então não é a Gabi, gente. Opa. Não sou eu falei, não sou eu. Beto, tá falando aqui nos participantes ao lado do seu nome que você é o host. Isso, agora apareceu aqui para mim. Deixa eu ver aqui o que acontece. Deve ter sido essa queda, essa saída minha, involuntária. Desculpa aí, viu, Fernando? Efeitos colaterais. Se não der, eu toco aqui. Não, efeitos... Não, vamos sim, isso aqui vai resolver já. Efeitos colaterais da pandemia. Vou sair aqui. Estou simulando um compartilhamento, tá? Vou sair para ver se ele habilita para mim. Agora habilitou. Porque não estava aparecendo essa possibilidade de vários participantes compartilhar. Já fiz, já está liberado aqui para todos compartilharem. Fernando, acho que você consegue agora. Deixa eu ver aqui. É no iconezinho verde de Share Screen. Vou colocar em... Ótimo. Aí, apareceu. Isso aqui deu um bug aqui para mim. Enfim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não consigo ver o que eu estou mostrando, mas talvez vocês consigam ver aí, né, Toninho? Dá para ver sim, tá escrito palestra. Palestra Fernando Morini, do Valo. Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Também é o seguinte, vou contar um pouquinho, eu acho que bacana contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória do início. Talvez possa aí clarear muita coisa para vocês, tá? Seguinte, eu ingressei no audiovisual, vou voltar um pouquinho antes. Antes de fazer publicidade, na minha formação de publicidade, antes de fazer publicidade, né, eu tinha sempre voltado os meus estudos para medicina. Tá mudo. Fernando, vou pedir um favor. Tinha alguém com o microfone aberto e eu tirei aqui o som geral. Tá? Só abre o teu microfone aí. Porque eu tirei o som geral e o seu também foi... Me perdoe. A ideia era ser discreto. Então, pronto. Pode falar. Tá ouvindo agora? Legal. Beleza, então é o seguinte, o meu início, né, dentro de publicidade foi
que é a minha formação, né, a primeira formação publicitária, foi através de um professor meu de português, né, que ele me deu um toque, falou assim, Fernando, você tem uma mente muito criativa, né, eu gosto das suas redações, já pensou em fazer publicidade? Na minha época, publicidade era uma coisa que eu não tinha pesquisado, né, meu pai sempre querendo me forçar a medicina e tal, eu tentava me direcionar para a medicina. Eu cheguei a passar numa faculdade de medicina, mas aí eu tranquei, desisti, fui para publicidade, fiz publicidade na Unisanta, né? No meio da faculdade de publicidade, a gente sempre, quando entra em publicidade, a gente fica naquela coisa, né? Quero ser diretor de criação, né? Você fica sempre dentro daquelas profissões que se tem dentro de agência, né? E nesse meio tempo aí, no meio da faculdade, eu conheci um professor, né? E esse professor falou assim, olha, cara, tá tendo vaga aí para audiovisual, né? Para uma produtora de audiovisual aí, tá abrindo vaga e de repente você pode se inscrever lá. E até então não tinha, na minha época era um pouquinho mais difícil ter acesso a esses tipos de, vamos colocar assim, vertentes aí da área, né? De publicidade, através dos professores mesmo. Então, esse professor me falou, eu fui até essa produtora, fiz uma entrevista de emprego, né? Lá na época era para ser assistente de produção, né? E aí eu deixei meu currículo lá e eles falaram que o processo de seleção ia demorar. Eu fiz uma entrevista e tal, porque eles estavam no meio de um trabalho, né? E o trabalho ia demorar uns 3 meses para acontecer. E só depois desses 3 meses eles iam começar a chamar as pessoas. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar sobre o audiovisual, entender o que era, né? O audiovisual, até antes de trabalhar nessa produtora, eu consegui fazer um estágio, né? Foi um estágio numa TV lá em Bertioga, onde eu consegui trabalhar lá estagiando na TV, então eu acabei fazendo um pouco de tudo, assistência de câmera, assistência de edição, e, putz, naquela época lá, a gente editava, a gente chamava de não linear, né, que era edição de VHS para VHS, né? Você tinha que fazer os cortes lá e você tinha o nosso After Effects, né, para a galera que é motion, aí o nosso After Effects chamava Amiga. Ele parecia um Pense Bem, não sei se alguém sabe o que é Pense Bem, parecia um computador assim. Ele tinha, acho que 4 cores, branco, azul, preto e um verde-limão horrível, assim, que era para você colocar GC. Né? Então, esse estágio antes nessa TV foi minha primeira imersão assim ao audiovisual, né? Aí logo depois eu fui selecionado, fui chamado para trabalhar nessa produtora e comecei a trabalhar como assistente de produção, né? E para quem não conhece, assim, assistente de produção, né, é aquela pessoa que corre atrás de tudo, que faz das tripas ao coração para o job acontecer, né? E foi aí que eu comecei a conhecer muita gente do audiovisual e comecei a me encantar de verdade por esse mundo assim do audiovisual, né? E eu comecei a perceber as coisas boas e as coisas ruins do audiovisual. As coisas boas do audiovisual, que eu percebo hoje, eu tenho clareza, eu falo isso para os meus alunos, é uma das áreas menos preconceituosas que você tem aí dentro de publicidade, tá? Por quê? Porque interessa o teu portfólio, interessa o teu currículo. Se tu é bom, tem nada que te segure, entendeu? E, cara, você acaba conhecendo muita gente, fazendo muita amizade. Deixa eu passar aqui, tem até umas fotinhos, deixa eu ver se eu consigo. Como é que faz? Tô clicando aqui. Eu não sei como é que volta, tá, galera? Então, se eu clicar errado aí, a gente volta. Então, você acaba conhecendo muita gente, trabalhando com muita coisa, muita situação. O audiovisual ele é um cenário para quem não quer viver aquela coisa cotidiana de escritório e tal. Então, ele te dá uma abertura, né? Cara, eu falo para todo mundo, eu já gravei desde aterro sanitário até presidente da República. Então, é bem louco, assim, por onde o audiovisual leva a gente, né? E foi aí que eu conheci muita gente, acho que até tem foto aqui do professor de vocês aí, o Lucas, acho que o Lucas, não sei se a galera tem aula com o Lucas, tem fotinha aí do Lucas,
Tá lá no cantinho, Lucas, ali. Já comecei a gostar, hein? Já vi os parceiros, Altair, Lucas, Danilo. Já comecei a gostar. Essa galerinha do audiovisual aí. E aí você vai conhecendo muita gente. E o legal é que o audiovisual ele te possibilita essa coisa de você migrar para outras áreas e você crescer, né? E na minha época era um pouquinho mais complicado, né, do que hoje em dia, e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas era um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque para a gente ter acesso a uma câmera, para a gente ter acesso a equipamento, para a gente ter acesso a um computador de edição, não é que nem hoje, né? Que hoje, assim, se você tem, vamos colocar um pequeno poder aquisitivo, você consegue comprar uma câmera DSLR, você consegue comprar um computador e montar para edição. Na minha época não dava. Uma câmera custava tipo $300 mil, uma mesa de edição custava também isso. Então, assim, era caríssimo. Ter produtoras demandava muito dinheiro, né? Não é que nem hoje, né? Então, assim, era extremamente caro, né? Quando eu comecei a trabalhar no audiovisual, eu comecei a perceber que, assim, por mais que o começo do audiovisual é muito ruim, entendeu? Isso eu falo para todo mundo aí, falo para os meus alunos, realmente é um começo muito devagar. Quando você começa a ganhar muito pouco, você oferece muito o teu trabalho, você dá muito tua cara a tapa para você poder ter acessos e abrindo portas, enfim. Mas, cara, se você é uma pessoa persistente, se você tá afim, se você... Cara, eu vou te falar, não existe essa coisa de dom de você nascer. Eu não acredito muito nisso, não. Cara. Eu acredito, tipo, de você querer muito, correr atrás e você desenvolve. Todo mundo é criativo, não existe mentes não criativas, tá, galera? A gente precisa desbloquear. Tá? Esse é um toque que eu dou para vocês. Porque eu comecei como assistente de produção, que é uma profissão super burocrática, né? Onde, sim, você tem que ter criatividade, mas para desenrolar problemas, né? E aí acabei migrando para a direção, que é uma área totalmente criativa. Né? Então você vê que são dois polos, dentro do audiovisual, dois polos diferentes. Tá? Mas, rapidinho, como foi minha trajetória dentro do audiovisual. Então, eu entrei como assistente de produção, depois eu virei produtor, cheguei a ficar como coordenador de produção, mas era tão burocrático que eu não aguentava, muita responsabilidade, pagamento, controle de dinheiro, enfim. Né? É um controle geral do job, então eu não gostava muito disso. Aí eu comecei a me interessar por edição, fui para edição, e edição, cara, para mim, mais do que qualquer outra coisa, é o melhor caminho para quem quer se tornar diretor de cena. É a edição. Na edição você consegue ver o que está certo e o que dá errado. Na edição você consegue ver como uma cena funciona com a outra, como um plano casa com o outro. Então a edição te dá muita noção de direção. E aí eu foquei, né, na edição, fiquei um tempo trabalhando com edição. Aí veio a campanha, que eu tenho até foto aqui, né? Aqui tem a galerinha também, mais fotinho do audiovisual. Aí pegou essa campanha aqui de 2004. Eu fiz essa campanha aqui de 2004, que foi a campanha da Thelma de Souza, né? Nessa época aí eu já estava trabalhando meio como produtor e diretor de externa, né? Segundo diretor lá de externa, acompanhava a candidata, né? De fazer as imagens atrás dela. E aí que eu juntei dinheiro, né? Consegui juntar um bom dinheiro e fui morar fora. Fui morar na Espanha e fui fazer um curso de cinema lá na Espanha. E também é uma coisa que eu aconselho para todo mundo, galera, se proponha a morar fora, cara. Não fica, né? Eu falo isso para os meus alunos, cara. Vocês não sabem o quão foda vocês são até vocês serem postos assim sob pressão. Tá? Nunca desacreditem do potencial de vocês. Vocês já tem um monte de gente que vai desacreditar, tá, do potencial de vocês, mas vocês não sabem como vocês são foda, mas vocês têm que se pôr em situações assim. Tá? Para eu fazer meu curso de cinema lá na Espanha, lógico, o dinheiro daqui que eu juntei era um dinheiro que eu cheguei lá, cara. Tem até uma situação engraçada, porque eu fui com hoje minha esposa, né, na época era minha namorada. A gente foi para lá, pegou um apartamento e logo que a gente entrou no apartamento, né, a gente fez a compra do mês, colocou na geladeira e tal, a gente fez
calculou os custos lá, tinha sobrado tipo 300 euros, né? Para a gente, tipo, até eu arranjar um emprego e a gente poder sobreviver. E aí a gente estava lá no apartamento de boa, assistindo televisão, daqui a pouco, pum, cai o quadro de energia do apartamento. E era num domingo, né? E isso que é foda, que foi assim, o primeiro choque cultural, o primeiro tapa na cara que a vida te dá, né, cara? E aí, lá na Espanha, tipo, por mais que a situação fosse simples, caiu o quadro, eu manjava um pouco, trabalhava com eletricista, sabia um pouquinho de elétrica ali, mas você tá fora, você tá num país fora, parece que você fica mais... Enfim. E aí a gente teve que chamar o eletricista lá para arrumar. Chegou o eletricista lá e a gente não sabia que eletricista aqui no Brasil, você, é uma mão de obra barata. Lá é uma mão de obra super cara. O cara chegou de BMW, eu já comecei a suar frio. O cara chegou de BMW, eu já comecei a suar frio. Quando o cara abriu o porta-mala e tirou uma maletinha, tipo executivo, o cara tava todo bem vestido, e eu falei, nossa, isso aí não vai dar certo, cara. Quando eu entrei na casa, minha esposa, né, viu aquele cara lá e falou, mas quem que é esse? Aí eu olhei para foi o eletricista. Aí o cara foi lá, arrumou, era tipo uma tomada que estava dando infiltração, o cara não fez nada, ele só desligou a tomada lá. Foi 300 euros, o dinheiro que eu tinha, cara, cobrou. Tipo, era muita grana na época, muita grana. E aí bateu aquele desespero e tal, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque chegou lá, cara, eu peguei, a gente tinha comprado um computador lá também, imprimi currículo e fui atrás de emprego. Os primeiros empregos que eu arranjei foi em obra, trabalhar de peão de obra. Lá na Espanha eu trabalhei de peão de obra, trabalhei descarregando caminhão de bebida, trabalhei limpando vitrine de loja. Você faz esses subempregos aí, cara, o que não é vergonhoso para ninguém. E vou te falar, cara, isso ensina, dá uma lição pra gente de humildade, de tudo. Isso dá uma lição muito bacana. Por isso que eu falo que essa experiência de morar fora faz a gente crescer, né? Aí, em paralelo, comecei a trabalhar lá e comecei a juntar dinheiro, porque ia começar meu curso era em uma outra cidade, né? E eu tinha que ir para lá, minha esposa não podia trabalhar, eu conseguia trabalhar, ela não. E aí comecei a juntar dinheiro e fui fazer meu curso de cinema lá, fiz um networking bacana com a galera, né? Foi um curso muito bacana, me valeu foi de muita valia para mim quando eu voltei para o Brasil com esse curso. E aí, tipo, lá na Espanha, eu falei, pô, cara, eu tô aqui, será que eu não vou conseguir trabalhar com audiovisual? Não é possível, cara. E aí que eu falo que a gente é muito foda, tá ligado? E vocês têm que botar isso na cabeça. Eu falei assim, cara, eu tenho que trabalhar na televisão. Aí eu fui lá e descobri onde que era a televisão, né? A televisão chamava TV Localia, que ficava lá na Espanha. E aí eu cheguei nessa TV e falei, cara, como é que eu vou trabalhar aqui, cara? De algum jeito eu vou ter que trabalhar aqui. E aí eu descobri que na TV eles faziam um tour para visitantes entrarem lá e darem uma olhada. Eu entrei nesse tour, estava tendo um tour, entrei, acabei me enfiando lá e dei um rolê. Eles estavam mostrando a televisão, como funcionava e tal. E naquela época, 2005, a televisão, tipo, o jornalismo deles já funcionava com câmera robótica, que o cara operava, não tinha gente no estúdio, era só o âncora que ficava lá e as câmeras eram tipo os robôs que se mexiam sozinhos. E aí nesse passeio eles apresentaram aquele cara é o diretor da TV, né, o diretor geral, né, o diretor de programação e tal. Ele era o famoso Pica das Galáxias lá da TV. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer amizade com esse cara, preciso me aproximar, como é que eu vou fazer isso? Pô, eu fiquei 3 dias na frente da TV esperando o cara sair, toda vez que o cara saía eu seguia ele, tipo meio stalker, assim, mas calma, eu não sou psicopata nem nada disso. Mas eu segui o cara. E aí, no terceiro dia, ele parou numa quadra de futebol, e lá eu jogava futebol. Eu comecei a jogar futebol com o cara. E aí, eu acabei fazendo amizade, jogava bem futebol, né, brasileiro. Enfim, o cara acabou fazendo amizade, conversei com o cara falou, meu, o que você faz aqui? Eu falei, eu tô fazendo aqui meu curso de cinema e tal. Aí ele falou, pô, cinema, que legal. Aí eu falei, eu trabalhava com audiovisual lá no Brasil. Ele falou, pô, eu trabalho com audiovisual. Eu falei, nossa, que coincidência. Tá precisando de alguém? Ele falou, vem cá amanhã, vamos conversar. Vem lá me mostrar o que você faz. E aí consegui trabalhar na televisão. Entrei na televisão, entrei como assistente de câmera lá. E aí, como assistente de câmera, no dia que eu fiz um dia de assistência de câmera, que eu fui gravar lá um negócio que eles têm muito forte lá, que é uma passeata católica que eles fazem lá, os caras com aquela túnica vermelha. É horrível, assim, pra gente, mas para eles, enfim, é cultural deles lá. E aí eu fiz esse job aí como assistente de câmera, porque era freelancer lá também,
E depois teve um outro job que o câmera lá se machucou. E aí ele perguntou, pô, você opera a câmera? Eu falei, eu também opero câmera. E fui gravar, e foi um show lá, que era um show dos caras, dos campeões do The Voice e tal, e eu pensei, putz, porque assim, o bom é que eu fui para esse show, quando eu cheguei lá, eu pensei que era uma coisa simples, porque era na praia e tal, tinha muita gente, mas eu pensei que era um bando de paquita, nem sabia que, pô, o show estava sendo transmitido nacionalmente para toda a Espanha, eram os caras do The Voice lá, enfim. E aí, tipo, foi bem esse trabalho aí voltando lá para a televisão, né, os caras estavam com dificuldade de editar, eu falei, mano, quer ajuda? Ele falou, meu, você edita também? Eu falei, não, eu manjo de edição, sim. E aí, editando lá, e o cara falou, putz, aí o cara viu que era mó polivalente, o que eles não eram lá, né, cada um exercia uma função e era isso. E o cara falou, pô, adoraria te contratar, pena que aqui não acontece nada, ninguém mata ninguém, ninguém rouba ninguém e tal, então a gente, com câmera aqui, eu cubro toda a região aqui que a TV cobre, então não tinha muito. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal, consegui trabalhar com audiovisual lá na Espanha, aí voltei para o Brasil, já tinha contato com algumas produtoras, voltei a trabalhar com produção, né, e aos poucos fui migrando para a direção, aos poucos fui dirigindo alguns trabalhos, né, um dos primeiros trabalhos que eu peguei para dirigir foi o Patrimônio e Ecologia, que era um projeto da Tribuna, que ficou aí, cara, mais de 10 anos na televisão, foi um projeto que teve uma longevidade incrível aí, super premiado, super elogiado, que era da Rodrimara, a Rodrimara patrocinava junto com a TV Tribuna, e aí eu fui, cara, pegando projetos, aí eu era diretor fixo de uma produtora, depois eu me tornei diretor freelancer, e aí eu fui alavancando aí fui deslanchando, né? Deixa eu ver aqui, já passei, enfim, aquela era uma outra foto de uma equipe aí, uma equipe mais recente. Falar sobre conselhos, galerinha. Um toque que eu quero dar para vocês, né, que eu vejo muito, assim, principalmente durante meu período de estudante, eu via muita gente da área, muito profissional, né, chegar e falar assim, pô, faculdade, ela não é tão importante, né, cara? Você aprende mais na prática. Você vê um monte de gente da área falando isso, e, cara, tome um cuidado, porque, assim, só hoje, trabalhando na área, né, e vendo as cabeçadas que se tem aí, né, os maus profissionais que se tem aí, vocês não sabem como o conteúdo que os professores passam para vocês é importante, como isso vai ser cobrado mais na frente no cotidiano profissional de vocês. Cara, é muito importante. Então, toda aquela matéria que você acha que é dispensável, que ela não é importante, cara, ela volta. Então, acho que um toque que eu daria para mim, né, porque eu, depois de formado, eu tive que fazer um MBA de marketing. Eu fiz um MBA de marketing justamente porque eu tive carência de conversar com o cliente. Eu tinha problema de entender o que o cliente queria. Era assim, o cliente falava, não, a coisa tem que ser azul. Não, mas azul não quero azul, eu quero laranja, cara. E você ficava naquela discussão e você não entendia conceitualmente por que era o azul e não o laranja. E a faculdade te dá essa base, cara, e você acaba desprezando isso. Então, assim, aí mais para frente você vai ter que correr atrás de cursos para buscar para uma coisa que está ali, que você está pagando e que você tem professores ali que podem te ensinar, né? E que você acaba desprezando. E eu também vejo muito profissional da área falando essas balelas aí, de tipo, não, faculdade de publicidade, não sei para quê, você aprende na prática, o curso tem que ser mais prático. Eu concordo, sim, em algumas coisas, que os cursos, né, tem um pouquinho dessa falha, que tem um pouquinho mais de prática, mas, enfim, cara, essa teoria é muito importante. Então, cara, cuidado com esses conselhos aí, até vou ter uma fotinha aqui, né? Cuidado com esses maus conselhos aí, turminha, porque o mercado vai te cobrar esse conhecimento. E se você não trouxer isso de bagagem, vai dar ruim, turma. E, cara, principalmente dentro de publicidade, eu acho que tem alguns colegas aí que estão aí, que trabalham na área, sabe, cara, publicidade, infelizmente, você não pode ficar errando. Você constrói um nome, você tem um portfólio, né, e esse teu nome vai ecoar. E se você for uma pessoa que falha, o teu nome vai
vai ficar manchado de certa forma, tá? Então, aproveitem muito essa parte de faculdade, de verdade também. Eu acho que é o conselho máximo que eu posso dar para vocês. Explorem, peguem os professores de vocês, torçam assim, ó, para tirar todo tipo de informação que eles possam dar para vocês, porque isso é muito valioso, galera, no mercado de trabalho, tá? E eu vou contar um case agora, eu vou entrar com um case agora para vocês, que vai meio que justificar isso daí, tá bom? Nessa época eu já era diretor, já era mais experiente, tá? E eu estava fazendo um trabalho para a TAM. O trabalho era o seguinte, a gente tinha dois nichos de comunicação, né? O primeiro era a televisão. Na televisão era uma campanha, um jingle com a Ivete Sangalo, onde o mote da campanha era o seguinte: a TAM viu que tinha um grande potencial da classe C em comprar passagens para ir para o Nordeste, porque eles viam que em determinada época do ano a galera ia muito para o Nordeste visitar parente, né? A galera que tinha vindo morar do Nordeste aqui para São Paulo, para essa região. Então o pessoal ia muito para o Nordeste e o pessoal fazia essas viagens de ônibus, né? E aí, naquela época, o preço da passagem de avião e o preço da passagem de ônibus, elas não eram tão diferentes. Se você colocasse a questão de tempo que você perdia com o ônibus, você ia ver que a viagem de avião era um pouquinho mais, não vou colocar lucrativa, né, mas era mais benéfica para a pessoa. Só que era difícil explicar isso para a classe C. Então você entra com aqueles recursos de publicidade, você entra com aquele jinglezinho, você pega a Ivete Sangalo, que é uma pessoa que fala com todo mundo, com todos os públicos, né? E aí mostra, agora você pode, né? Você pode ir de avião. Só que, assim, só essa campanha era fraca, né? Ela não explicava para a pessoa por que, como, né, ela poderia optar por ir de avião e não ir de ônibus, né? E o legal, cara, que, assim, bacana dentro de publicidade, principalmente em São Paulo, e quando a gente pega cases assim com clientes grandes, é que, cara, eles não poupam recurso para dar um tiro certo. Então foi legal porque tinha uma agência, né, junto com a que era nós éramos uma produtora, né, a produtora Farol, que era a produtora que ia fazer a segunda campanha, que eu ainda não falei, expliquei, mas era a campanha de internet, eu vou explicar. A gente tinha a O2, que a O2, para quem não sabe, é uma das maiores produtoras de vídeo que a gente tem em São Paulo, é a produtora do Fernando Meirelles. Fernando Meirelles é o diretor de Cidade de Deus. Eu não sei se todo mundo aí já assistiu Cidade de Deus, mas, por exemplo, Dois Papas, filme que está agora na Netflix, foi dirigido por esse brasileiro, Fernando Meirelles. Fernando Meirelles é dono da O2, né, uma das principais produtoras que a gente tem aí no Brasil, né, a mais importante. Então, a gente tinha uma agência especializada em classe C, e era legal, porque isso que eu falo, todo job a gente aprende muita coisa, todo case, né, todo job fica uma lição muito grande, e eu gosto muito disso na minha área. A gente conversando com o pessoal dessa agência, eles eram super, tipo, apoiados em pesquisa, em dados e tal, eles traziam essas informações, era muito legal. Eles passaram informações importantíssimas, como naquela época, se eu não me engano, aí era 2008, 2009, qual era a renda familiar, né, da classe C, que era tipo R$1.600 ou R$1.800 na época, não lembro. Falei, caraca, R$1.600, R$1.800, e galera, isso é renda familiar, tá? Não por pessoa, renda familiar. E os caras querem pegar o dinheiro dessa galera. A publicidade é meio complicada, né, cara? É meio perverso. O que eu falo, o que a gente faz é meio perverso. Mas, enfim, não vou entrar nessa mazela agora. Mas, aí, beleza, a gente vendo todo esse case e tal, montamos o roteiro, né? Montamos o roteiro, porque agora eu vou explicar. A minha vertente, eu fiquei responsável por dirigir, né, uma websérie que ia para a internet, né, onde a gente tinha um personagem, que era o ator Márcio Werneck, né? Que até está na fotinha aqui, não sei se vocês conseguem ver a fotinha. Eu não sei se vocês estão me vendo ou vendo o PowerPoint, enfim, porque para mim eu não tenho essa referência, mas está no PowerPoint, é esse o ator, né, o Márcio Werneck. Ele é um ator muito versátil, ele é ator, cantor, enfim, cara brilhante. E aí a gente fez os roteiros os dois, viu, Fernando? Oi, tá vendo os dois? Isso, você aí no quadradinho e no plano maior aqui o seu PowerPoint. Beleza. E aí a gente apresentou os roteiros, né? E o departamento de marketing, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ir lá na TAM, a TAM tem um departamento de marketing enorme. Então é um galpão enorme com várias, parece um coworking, assim,
Hoje, assim, a visão que eu tenho do departamento de marketing é um coworking, né? São várias mesas ali com o pessoal trabalhando e tinha um grupo, né? Tinha um grupo que foi selecionado para poder tocar junto com a gente essa websérie, né? Uma parte do pessoal lá do marketing da TAM, que eram, acho que não me engano, 5 a 6 pessoas lá. E aí a gente tinha reuniões, e em São Paulo rola muita reunião. Antes de gravação rola muita reunião. Então a gente teve assim umas 8 reuniões antes de gravar, né? Antes de ter o aval, de ter o roteiro aprovado e gravar. E uma das coisas, galera, que eu aprendi aí no meu decorrer, assim, é que cliente, infelizmente, né, o pessoal sai, se forma e não sabe ler roteiro. E isso é terrível, tá? Terrível. Principalmente hoje em dia, que você tem mais de 80% do conteúdo de internet, vídeo, a pessoa não saber ler um roteiro e estar em publicidade é terrível, tá? Então, um toque também que eu dou para vocês, importantíssimo, não se formem sem saber interpretar ou ler um roteiro. Tá? Bem, enfim, então, eu já sabendo dessa deficiência de clientes não saberem interpretar roteiro, o que eu costumo fazer nas reuniões para aprovação de roteiro? Eu costumo chamar o ator e a gente faz a leitura do roteiro. Né? A gente faz a leitura do roteiro, aí o ator foi lá, fez a leitura, se não me engano, eram 6 capítulos, né? E aí ele fez a leitura de cada roteiro. Desses 6 capítulos, 2 capítulos a gente rodava dentro do aeroporto. Então a gente estaria 48 horas rodando dentro do aeroporto. Só para vocês entenderem aí como funciona, por que o audiovisual ele tem essa importância, ele tem esse peso, né? Eu falo, a diária de locação, a hora dentro do aeroporto, a gente tinha no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, era R$24 mil a hora para estar gravando no aeroporto. No de Guarulhos foi fechado R$12 mil a hora. A gente ficou 48 horas gravando. Multiplique e vê quanto que dá só de locação. Fora equipamento, equipe, ator, enfim. Então a gente tinha só de locação aí 12 vezes 48, que eu nem sei quanto que dá, porque se eu soubesse fazer conta, enfim, sou terrível em conta. Então, putz, a gente ficou gravando, a gente gravou as primeiras em estúdio, o estúdio foi tranquilo e tal, e depois a gente caiu para gravar dentro do aeroporto. Então a gente tinha toda uma logística lá, porque a gente estava correndo contra o tempo e tal. E eu falei ainda, depois de ler os roteiros, de todo mundo entender, validar, e a gente tinha essas validações por e-mail, que era super importante, né? Além de ter essas validações em reuniões, a gente tinha essas validações por e-mail e tal. A gente começou a gravar dentro do aeroporto, e eu falei que tinha que ter pelo menos um da equipe de marketing e um responsável técnico da TAM para a gente estar rodando no aeroporto, para saber se a gente não estava fazendo nada errado. Porque como a gente estava mostrando o procedimento, né, e qual que era a ideia, né, desse nosso personagem, dessa nossa história? Era desmistificar os medos que a galera que tinha da classe C de voar de avião. Normalmente, quando eu passo esse case em sala de aula, eu pergunto para os alunos, aqui eu vou ser um pouquinho mais rápido, mas assim, um dos medos, o maior medo que a galera da classe C tinha em andar de avião, por incrível que pareça, né, não era o medo do avião, não era o medo de se perder no aeroporto, não era nada. O medo era de sofrer preconceito, de ser maltratado. Por incrível que pareça. E não é por incrível que pareça, né? Se a gente pensar um pouquinho, infelizmente é isso. Então o medo era sofrer preconceito. E aí que estava o papel do Márcio Werneck, de explicar que a pessoa não tinha que se preocupar com isso, não ia sofrer preconceito, que era fácil, que ela podia se informar, que ela podia perguntar para as pessoas, né, para poder chegar e conseguir acessar até o avião e tal. E aí a gente fazia todo esse caminho ali, né, ele chegando no aeroporto, né, e chegando no check-in, né, apresentando ali o bilhete, aí depois aquele bilhete, aí que estava, depois do check-in, o bilhete virava passagem. E aí quando ele estava quando ele passava ali pela Polícia Federal, ele estava ali no gate para embarcar, ele não podia falar bilhete, ele só podia falar passagem. E no roteiro o pessoal não se ateve a isso. Então, o nosso personagem, o nosso ator, ele falava bilhete o tempo todo, mesmo quando ele passou pelo check-in. E aí foi a grande falha. Maravilha, ninguém percebeu isso, fomos para a edição, filme editado, apresentação, eles fizeram uma festa de apresentação lá, porque tipo, ia rodar Ivete Sangalo na TV,
né, nacional, e ao mesmo tempo startar a campanha na internet. E aí chegou cara, a presidente de marketing lá era a filha do Rolim, e ela percebeu. E na hora ela falou, eu não estava lá na festa, estava a pessoa produtora, não estava, e ela percebeu. E aí ela falou assim, como é que a gente resolve isso? O cara na produtora na hora falou, meu, tem que regravar. Ou regravar ou dublar. Porque não vai dar para cortar na edição. E se dublar vai ficar meio que Chaves, assim, né? Novelinha mexicana. Cara, resultado. Daquelas 5, 6 pessoas que estavam com a gente, 3 pessoas que até acabei fazendo amizade foram demitidas na hora. Por não saber interpretar roteiro, não saber ler. Cara, não é que ele não sabe ler texto, é roteiro. O roteiro ele tem uma configuração, não sei se vocês já tiveram aula de roteiro, mas ele tem uma configuração um pouquinho diferente. E essa configuração, ela assusta. Se você não tiver, pelo menos souber interpretar o que é cada coisa, né, dentro do roteiro, você acaba se embananando, e a galera se embananando. Isso custou emprego. Então, por isso que eu falo que, cara, essas coisas que vocês carregam aí, vocês podem aprender, aproveitem essa época de faculdade para adquirir muito conhecimento, porque isso vai voltar para vocês no mercado de trabalho, tá? E pode, inclusive, depender, né, de vocês se manterem ou não nesse mercado de trabalho. Tá? Então, cara, voltando de novo, peguem os teus professores e ó, cara, só deixar um beijo carinhoso que eu vi que tá aí a Luciene, tá aí, nossa, amo demais essa mulher. Lu, beijão. Bom, vamos lá. Então, esse foi o case da TAM. Eu consigo passar? Eu tenho até um videozinho aqui. Morini? Oi? Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Morini? Oi. Você me ouve? Eu escuto. Oi, eu sou a Ana Cláudia. Eu sou bom, professora Ana? Deles também. Tudo bom, Posso Ana? te fazer um pedido? Pode, claro. Você acabou de falar para os alunos torcerem o pescoço dos professores. Não, torcerem os professores, é torcerem vocês. Eu entendi. Espremendo para tirar informação, né? E eu sou... Da aula e a galera fica calada, né? No final, vocês entenderam? E a galera... Eu sou uma professora que eles devem ter muita reclamação de mim, porque a aula é das 7h10 às 10, eu dou aula das 7h10 às 10, né? Então, acho que eles não gostam muito. Mas eu queria, se você, em alguma brecha que você tiver da sua programação, se você pode dizer para eles, dentro da sua área, o que é de importante de conhecimento em relação ao foco que eu tenho de história da arte, história da fotografia, história do design gráfico. Eu sou arquiteta, na verdade, tá? Então, gente, isso é total. Por quê? Vou explicar uma coisa. Como é que funciona? Conta a sua vivência para eles, se você deixou de alguma coisa passar na sua época, se você teve que correr atrás disso tudo, né? Ou como que você busca suas referências. Tive que correr atrás, como ainda tenho que correr atrás. Porque por mais que a gente absorva esse conteúdo em sala de aula, a gente sempre tem que estar. Galera, é o seguinte, publicitário é aquela pessoa que conversa com todo mundo. É o que eu falo. A gente está numa festa, a gente consegue se dar bem com engenheiro, com médico, com advogado, com arquiteto, com todo mundo. Se você colocar numa sala um engenheiro, um arquiteto, um médico e um advogado, vai cada um para um canto, eles não vão conversar porque eles não vão ter assunto. A gente conversa com todo mundo. Porque a gente acaba adquirindo essa bagagem de conhecimento. Eu falo para os meus alunos, é importante você estarem vasculhando aí. Maroni, arquiteto conversa sim, afinal de contas a gente tem psicologia também. Não, sim, com certeza. E nós tínhamos comunicação visual, o arquiteto era um dos responsáveis por isso também. Tinha, né? Não, a minha esposa é arquiteta. Ah, então tá bom. Eu estou falando assim, é que a gente consegue, o publicitário consegue de uma forma mais fluida conversar com todo mundo, porque faz parte da nossa área a gente ter essa coisa de conhecimentos gerais. A gente conhecer um pouquinho de cada área. Eu já fiz, por exemplo, vídeos para departamentos médicos, já fiz vídeo para arquiteto, então você acaba sabendo um pouquinho de cada área. Então você tem bagagem para conversar. E o que é essa bagagem, galera? Essa bagagem nada mais é do que ela é um alimento para a nossa criação. Porque assim, isso que a professora está falando é super importante, porque essa coisa de ver histórias da arte, isso e a aula cara, de
audiovisual. Que o que eu vou falar para vocês, assim, para a gente criar, né, para o nosso forninho aqui, o forninho da criação funcionar, a gente precisa alimentar ele. Como é que a gente alimenta? Com conhecimento. Não tem jeito. É conhecimento. Né? É o que a gente chama de briefing. Quando a gente vai atrás de briefing, a gente faz o quê? Briefing o que é? Uma palavra bonita para falar que a gente vai atrás de informações. Né? E aí, cada cliente que a gente pega, ele tem uma necessidade específica, um cuidado específico, ele tem requer um tipo de conhecimento específico que você tem que ir atrás. O que você vai fazer? Não, esse trampo eu não vou pegar, esse trampo eu não vou fazer. Né? Ah, não, esse roteiro aqui eu vou fazer de qualquer jeito. Não preciso entender de mitologia grega para entender o nome do meu cliente, enfim. Não preciso pesquisar isso, não precisa. Porque é isso que faz a diferença do bom e do mau profissional. É o conhecimento que a gente vai adquirindo e é isso que faz a nossa mente criativa trabalhar. É assim que a gente consegue criar. Então a gente sempre tem que estar pesquisando. É o que eu falo para os meus alunos. É importante você estar na internet navegando? Mas não que nem uma ostra. Se ficar que nem uma ostra, não funciona. A gente tem que pesquisar, a gente tem que consumir conteúdo na internet da forma correta, tá, galera? Que é o quê? Pô, eu gostei de uma coisa que eu vi, pô, eu vou atrás. Como foi feito? Quem fez? Por que foi feito? Para quem foi feito? Essas perguntas que a gente tem que fazer sempre. É bacana a gente chegar na sala de aula e falar, pô, professor, vi um comercial bacana. Pô, legal. E aí? Quem fez? Não, eu só vi o comercial. Pô, mas tu não foi atrás de quem fez? É isso que você vai fazer da tua vida e tu não quer saber quem fez? Para que fez? Para quem fez? Por que fez? E aí? E aí quando tu chegar no mercado do trabalho, tu vai fazer como? Quando você tiver que criar, quando você estiver no lugar, né, da pessoa que tem que criar, você vai fazer como? Vai pedir ajuda? Não tem para quem pedir ajuda, galera. Então tem que correr atrás de conhecimento sim, tem que espremer sim, tá? Infelizmente está assim, e eu vou te falar, para vocês agora tá a nível Jedi. A nível Jedi. Tá bem mais difícil. O mercado de trabalho está saturado, a gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho mais para frente. Cara, eu não tô nem controlando o horário, tá? O professor falou que tinha horário livre, eu não tô controlando o horário. Não, tá tranquilo. Tranquilo, né? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui a minha... Conseguem ver isso aqui, não? Vocês estão vendo esse play? Sim. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom dia. Seja bem-vindo. Gente, a viagem foi uma delícia e nada melhor para o viajante chegar ao seu destino. Se você faz conexão para outra cidade, é só seguir as instruções do funcionário. Ah, que legal, estou ouvindo o barulho da turbina e a turbina está parada aqui, né? Coisas de produção. Esse avião estava estacionado, tá? Mas aí tem esse barulhinho da turbina que a gente colocou na edição. Qualquer dúvida, é só falar com qualquer um da TAM. É só perguntar. Siga o fluxo, porque agora é hora de pegar as malas. Chegamos. Agora é só achar em qual das esteiras estão as malas do seu voo. As malas podem demorar mais do que você para chegar. Enfim, era só para mostrar, esse foi o case, acho que foi 2008 isso. Não, acho que 2000. Tá aqui 2013, mas foi 2008, não, foi 2008, acho que 2010, 2011 esse case aí, tá? Tá. Só completando, galerinha, uma coisa que eu falei para vocês, o que importa, na realidade, né, e isso que é legal, até fortificando o que a professora falou, a gente não consegue mentir, né? Infelizmente, no audiovisual, e acho que dentro de publicidade também, e até o professor aí me corrija, dentro da parte de motion, isso eu tenho certeza, né, também, porque conheço muitos motions, né, conheço muito pessoal de área de designer, a gente não consegue mentir o nosso portfólio, né? A gente não consegue chegar e falar, olha, eu sou intermediário em inglês, eu sou intermediário em Photoshop, eu sou intermediário em direção de arte, e principalmente direção de arte tem que ter conhecimento de história, tem que ter conhecimento de um monte de coisa, não adianta mentir, né? Na minha área, por exemplo, eu não entrego portfólio, né? O que a gente entrega, a gente chama de rolo, né? Que é isso daqui. Eu não vou passar todo ele, tá? Porque é grande, é de 2014, então tá bem desatualizado. Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né? Esse daqui é o meu Rio, né? De 2014. Velho, mas
Enfim, aí a gente passa sempre um pouquinho dos trabalhos que a gente faz. No final eu coloco... Aí a gente coloca no final os grandes clientes que a gente trabalha e tal, assim que funciona, tá? Mais ou menos o nosso portfólio, né? Esse nosso rolo. Estava até vendo aqui, lembrando, que faz tempo que eu não vejo esse, 2014. Deixa eu colocar aqui de novo, acho que é Command L, né? Então tá, e aí foi isso que aconteceu no case da TAM, tá? Infelizmente, mas os vídeos para a internet foram um sucesso, né? A TAM acabou alcançando o objetivo com os vídeos, né? Tanto de TV quanto internet, eles bateram forte, rolou realmente essa migração, o pessoal comprou muita passagem aérea, enfim, né? Foi um case de sucesso, saiu da TAM, infelizmente não para todo mundo que estava trabalhando nele, mas... Enfim, e também, só um adendo, a produtora, que sempre é o elo mais fraco, ela só não caiu junto com esses funcionários lá, porque estava tudo documentado por e-mail. Que é uma produtora, ela era super burocrática, trabalhava super certinho, então, isso que eu gosto, né, que a gente tinha toda essa metodologia de trabalho, pensando nisso, então não dava um pingo, sabe, sem nó lá, que o pessoal fala, eu confundo os ditados, mas... Cara, a gente não fazia uma reunião sem ter registro de e-mail, sem ter registro da reunião. As reuniões eram gravadas, mesmo que somente áudio, era tudo gravado. Então a gente tinha toda essa munição aí que, de certa forma, blindou a produtora e ela não caiu junto com o trabalho, tá? Vamos falar um pouquinho sobre 2008, né, que foi o surgimento da 5D Mark II, né, que abalou um pouquinho o mercado do audiovisual. Não sei se tem uma galerinha aí de audiovisual, mas as câmeras DSLR vieram aí e deram uma chacoalhada no mercado de audiovisual, né? Muita gente, principalmente as grandes produtoras, né, as produtoras ficaram com medo, porque essas câmeras eram relativamente baratas e entregavam uma qualidade absurda, inclusive maior que a das câmeras de $300 mil que eles tinham comprado. Isso deu uma chacoalhada no mercado. Deu, inclusive, problema de orçamento, né? As produtoras tinham orçamento, começou a surgir outras produtoras com outros orçamentos. Mas, cara, esse, para mim, foi o mínimo do lado negativo disso tudo, porque todo mundo teve que se adaptar e aprender a trabalhar, e é o que a gente faz, né? Felizmente, eu acho que felizmente, né, a gente sempre está em constante evolução e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Hoje em dia você tem o advento do celular, né, e a galera que faz fotografia fica assim, né, porque hoje todo mundo é um potencial fotógrafo, mas você tem que pensar o seguinte, essas câmeras possibilitaram surgir pessoas que jamais entrariam no mercado audiovisual se não fosse por essas câmeras. Porque que nem eu, como é que eu tive acesso à câmera, como é que eu pude gostar? Porque eu tive sorte, eu consegui trabalhar na produtora, o dono da produtora era gente boa, deixava eu pegar a câmera, levar para casa, aprender a mexer nela e voltar a ver uma câmera de $300 mil. Aonde que eu ia conseguir comprar uma câmera dessa? Jamais. E hoje você tem aí, cara, diretores e uma galera, tipo, sabe, do gueto aí, estourando, produzindo bacana, dando pau na TV Globo, dando pau em conteúdo, a TV Globo tendo que... você vê aí a TV Globo tendo que
cara, baixar as pernas, parar com aquela coisa de como é que fala? De que passa de pai para filho, né? Porque você pegava antigamente, você via os diretores da Globo, era Mauro pai, Mauro filho, Mauro isso, Mauro aquilo, né? Pai, filho, neto, enfim. E hoje eles tiveram que se render, cara, porque tem uma galera muito boa aí, entendeu? Você pega, tipo, Rafael Quente, você pega o próprio Guilherme Coelho, você pega o Menino Duran lá, enfim, tem uma infinidade de gente, né, de pessoas muito boas que vieram aí com esse, vamos colocar assim, essa coisa do custo cair para poder você ter acesso ao audiovisual. Então, hoje você consegue comprar uma câmera relativamente boa, na faixa aí dos R$2.000, e você consegue montar um computador para edição na mesma faixa. E você já consegue startar esses seus trabalhos, né? E o que antes não se tinha. Né? Galera, vocês viam faculdade de cinema, era só lá fora. E era só a gente, tipo, com muito dinheiro para fazer cinema, para fazer audiovisual. No Brasil, para produzir audiovisual, tinha que ter muito dinheiro. Né? Hoje tenho amigos aí meus que são amigos que são fotógrafos, trabalham na área de migraram para a direção de fotografia, porque essas câmeras tornaram isso possível. Então, assim, para mim, os benefícios foram muito maiores, porque o cenário audiovisual melhorou, o conteúdo audiovisual melhorou, a gente não ficou simplesmente fadado a ter que aceitar aquele tipo de audiovisual das grandes potências, né? A gente tem que aceitar aquilo, aceitar conteúdo. Por isso você tem conteúdo sendo produzido aí, né? Você pega aqui, pô, na nossa região, esse menino super talentoso, na área de marketing, né? Que é cara, eu sou terrível para o nome. Que é aquele menino que faz clipe de funk. Se alguém puder me ajudar aí, é o Condzilla. Né? Exatamente. E, meu, você tem aí uma série dele na Netflix, né? Que é o Sintonia, apesar de ter co-direção lá, ter outros diretores e tal, mas aquilo saiu da cabeça dele, né? E, meu, para quem assistiu essa série, eu não assistiu, eu recomendo assistir. Tá muito, muito bacana, com uma linguagem muito interessante, né? Fotografia sensacional, direção de arte sensacional, né? Computação também, então vale a pena vocês assistirem e acompanhar esse tipo de conteúdo. Então você tem surgimento desse tipo de conteúdo que você não teria, né? Como é que ia surgir Condzilla se não tivesse a possibilidade de comprar câmera com R$2.000? Não ia. Não íamos ter. Então a tecnologia veio também para dar um tapa na cara da galera e falar, olha, não adianta você se esconder atrás de equipamento, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom. Não adianta você ser filho do cara. Você tem que ser bom, senão não vira. E o audiovisual é isso. Se tu não é bom, tu não vira. Entendeu? Não tem condições, você não se cria. E isso que é legal, porque você pode ser verde, você pode ser roxo, você pode ser de outro planeta, não interessa. Né? Interessa é o teu rio, é o teu rolo, é o que você faz, o que você cria. Isso que é bacana. Fernando, a Kelly tem uma pergunta para fazer. Manda, Kelly, pode mandar. Olá, boa noite, pessoal. Você comentou sobre a escola, né? E nós temos uma promessa de escola pública de cinema. Talvez muitas pessoas não saibam, a cidade de Santos é apenas uma das 8 cidades do Brasil que possui o selo de cidade criativa, e Santos só possui o selo por conta do audiovisual. Então, essa segunda parte não é tão divulgada, o porquê de ser criativa, né? Então, um dos pontos também é que esse ano teve aquela festa que tem da cidade, aniversário da cidade, os convites que são vendidos a R$500, o dinheiro arrecadado seria para a escola do audiovisual, que teria promessa, inclusive, de ser entregue esse ano, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, da escola pública de cinema na cidade, e a sua opinião a respeito desse selo, se para os fazedores de audiovisual aqui na cidade faz diferença ou não. Cara, eu já participei de uma reunião dessa, já fui convidado para essa reunião dessa, foi uma grande, não terminou muito bem, foi uma grande confusão, porque rolou uma discussão lá, porque assim, você chamar a galera de audiovisual e você realmente, efetivamente, não apoiar a galera de audiovisual, você não apoiar o audiovisual, né, na região, é complicado. Eu acho que esse selo é muito mais importante politicamente
do que efetivamente, tá? A escola, eu acho super importante. Mas lembrando que a gente também tem a oficina Quero, que está aí e funciona. Tá? Funciona e funciona bem. E forma a gente. Tem muita gente do Quero que trabalha comigo. O Altair, que nem citaram aí, o Danilo, o Júlio. Enfim, tem uma molecadinha nova agora, da geração nova do Quero, que está trabalhando comigo. Eles estão fazendo assistência de câmera. Então, assim, a gente já tem algumas coisas, alguns movimentos, precisa correr atrás. Mas a gente já tem alguns movimentos aí que funcionam. Eu acho que essa escola seria importantíssima. O audiovisual é um mercado que fomenta muito, muito emprego, né? E tem muita coisa aí para agregar pessoas novas aí para esse meio, para esse mundo aí, tá? Só que, assim, eu acho que depende muito mais de uma força política. Eu acho que não precisa ser uma festa para arrecadar dinheiro para isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos botar dinheiro, vamos olhar isso. Vamos criar. Já que há vontade de criar, não vamos botar desculpa, né? Vamos criar. Não precisa... enfim, eu tenho certeza que tem outros meios mais fáceis disso acontecer. Mas a minha opinião é que é extremamente importante, tá? Porque a gente sempre está revelando novos talentos, né? Não fica sempre preso a classe média alta, né, do surgimento de pessoas aí do audiovisual. A gente conseguir abrir, deixar o audiovisual da forma como ele deve ser, né, aberto para todos, para tudo. Tem muita gente boa aí que ainda não foi descoberta do audiovisual. Tá? Vou dar sequência, aí depois eu até abro para perguntas, mas se quiser ir perguntando, vamos lá, galera. Fica solto aí, tá? Porque eu também já meio que baguncei tudo aqui, enfim, mas vamos que vamos. Então, assim, a 5D, ela veio e bagunçou, né, o cenário de audiovisual, mas, cara, na minha opinião, ficou muito melhor. Lógico que as marcas perceberam isso, e hoje em dia você tem as câmeras funcionando igual ao iPhone. Todo ano lança uma, você tem que ficar correndo atrás, e a coisa começou a voltar a ficar cara, né? Infelizmente, a coisa começou a voltar a ficar cara, sendo que, eles ficam guardando lançamentos para lançar, né? Então, guardando melhorias, né, para lançar nos próximos lançamentos. Então, sobre o futuro do audiovisual, né? Eu vejo, assim, muita gente conseguindo empreender. Eu acho que empreender aí principalmente para a turminha de audiovisual, que eu falo para os meus alunos de audiovisual, é importante não ter medo de empreender, né? Mas estar um pouquinho preparado para isso. Não simplesmente se jogar e dar a cara a tapa, né, sem conhecer o mercado, sem ter conhecimento de mercado, ter conhecimento para falar com o seu cliente. Porque eu falo que o grande diferencial, né, do profissional de audiovisual não está em equipamento. Não está em você adquirir uma câmera que nem essa aí, que é a 70C da Canon, que é a nova câmera de cinema. Não está nisso, cara. Esse não está o seu diferencial. O seu diferencial está aqui, na tua pessoa. Entendeu? Então, você buscar conhecimento. E não adianta você ter só, hoje em dia, não adianta você ter só uma linguagem muito bacana, você ser um gênio de audiovisual, sendo que você não consegue conversar com o teu cliente. Isso é um grande problema para quem tem um lado criativo muito aguçado. Tá? Então, é o toque que eu dou, né? Principalmente para a galera que manja muito de criação e fica, às vezes, sendo muito bicho de mato, não adianta. Né? Porque também está muito na questão agora hoje de empreender. Você tem pouco emprego, mas você tem muito trabalho. Essa é a realidade hoje que a gente tem. Você tem muito trabalho. Tá? E tem muito trabalho aí precisando ser feito. Então você tem um enorme leque de pessoas aí que surgiram precisando de demanda de vídeo, né? Então você tem hoje em dia, cara, olha que incrível, galera, pensa comigo, olha que incrível. Você tem a tua vizinha, a tia Maria, que faz doce, e ela faz doce muito bem, e ela precisa vender doce, e ela jamais ela teria acesso a produzir um vídeo. E você tem aquele cara que se formou em audiovisual e que tem equipamento, que consegue cobrar baratinho e consegue fazer um vídeo bacana para a Dona Maria, e a Dona Maria, aquela pessoa que nunca teria acesso a um conteúdo de audiovisual para a empresa dela, consegue ter acesso. Cara, isso é ótimo. Isso é ótimo. E aquela pessoa consegue divulgar. Né? Então você vê, olha como o audiovisual é importante, olha como o vídeo é importante, essa ferramenta, cara, ela explode.
Você construir um Instagram para a pessoa e botar um vídeo e fazer, às vezes a pessoa não consegue nem atender a demanda de tanto cliente que ela vai ter. Então, assim, também, o que eu falo, vai ter que, sim, aprender a empreender, né? Vocês vão ter que aprender a empreender, porque vai faltar emprego, mas vai sobrar trabalho, né? Freelancer. E eu, como já atuo no audiovisual há muito tempo como freelancer, eu já aprendi a conviver com isso sem medo. Eu sei que às vezes dá um pouquinho de medo, mas já aprendi a conviver isso sem medo, tá? Então, o que eu falo, Turminha, como eu corri atrás, fiz um MBA de marketing para poder aprender a falar com o meu cliente, vocês têm que aprender a se comunicar também, né? Então, por isso, de novo, a gente volta naquela mazela de tudo que vocês aprendem aí, nada é desperdiçado, não desperdicem nada desse tipo de conhecimento. Todos os professores que estão aí possam e podem te dar, entendeu? Começa, seja um pouquinho, saia na frente, começa a pegar esse conhecimento e já usar em benefício. Você vai aproveitar ele para o mercado, com certeza. Tá? Aquela aula de, por que eu aprendo cálculo? Cara, você aprende cálculo para você não quebrar, para você não falir, né? Porque você é uma empresa, né, dentro do audiovisual. Mesmo que você vá ser empregado, você é uma empresa. Você precisa saber cálculo para você não quebrar, né? Enfim, então todas aí têm a sua importância, tá? E, cara, a gente sempre tem que estar, sempre, é o que eu falo, a galera de audiovisual, a gente sempre tem que estar estudando, cara. Quem pensou em fazer, putz, eu vou fazer audiovisual porque eu não vou ter que estudar? Não, a gente sempre vai ter que estar estudando. O legal é que a gente está sempre estudando tecnologia. Eu falo aos meus alunos, a gente sempre tem que estar inteirado em tecnologia, sempre tem que estar inteirado no que está saindo, no que está, né, surgindo. E, pô, recentemente eu adquiri um drone, tive que comprar um drone. Cara, o drone está desse tamanho agora. Eu sou daquela fase que meu irmão é diretor de fotografia do canal Off, né? Então ele foi um dos primeiros brasileiros a trabalhar com drone fora do Brasil, né? E a gente pilotava aqueles drones brancos, né? Que não tinha nem câmera, você não via, você só tinha olhar para ele, né? E, cara, e hoje o drone tá mais fácil que videogame, cara. Essa é a realidade, né? Mas você tem que entender de tecnologia, você tem que pesquisar, entender o que ele oferece, o software que ele trabalha, o tipo de câmera que ele carrega, né? O plugin o tipo de vídeo, o plugin que ele faz, enfim, né? Você tem que estar sempre estudando. E, cara, você tem um leque aí tirando drone, lógico, que a gente só tem a DJI, ela tá no Oceano Azul aí, mas você tem tipo Canon, Sony, Fuji, Red, você tem eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas você tem assim um leque de empresas que fabricam câmera brigando, né? Eles sempre estão brigando por câmeras melhores, com mais qualidade, menores, mais compactas e tentando chegar a preços acessíveis, né? A Red mesmo agora está lançando uma Red aí com preço super acessível, né? Uma Red pequenininha aí, parece essas câmeras de vigilância, essas câmeras estão quadradas. Para quem trabalhava com câmera, né, que nem o broadcast, aquelas câmeras grandes, né, com lente e tudo, hoje as câmeras são umas caixas pequenininhas, enfim. Então você sempre tem que estar atenado na tecnologia. Pode perguntar. Diga, Camila. Oi, não, então eu ia falar para os alunos abrir o microfone para fazer a pergunta, porque posso até pilotar o chat, mas é legal que eles interajam, né? Aqui no chat, a Kênia está perguntando sobre programas de edição, qual você indicaria para começar e qual foi sua maior dificuldade nas suas edições? Boa pergunta. Eu acho que eu vou até emendar com a pergunta do Ed, que é quase a mesma coisa, está dizendo que está adorando a palestra, mas qual o melhor curso para audiovisual, qual o programa de edição para quem está começando, faculdade ou curso para trabalhar com isso? Explica um pouco sobre essa parte, fala um pouco de como podemos entrar na profissão. Aí ele agradece. Depois eu faço as outras. Fernando, deixa eu só completar, porque algumas perguntas estão nesse tom, nesse calibre aí, né? Porque nós estamos com, pelo menos dos nossos alunos aqui, eu sei que tem outros convidados, mas eles são essencialmente fotógrafos e designers, né? Então, você está deixando eles com água na boca para entrar na produção audiovisual aí, por isso já estão perguntando aí como é que é essa questão autodidata, de curso, de programa, enfim, só para justificar um pouquinho a linha das perguntas nossas aí, tá? Pode ir, tá contigo. Maravilha. Cara, para a galera de gráfico, né? Design gráfico, hoje, né, a profissão do futuro que eu vejo é o motion, tá? O motion mas deixa eu voltar. Deixa eu responder primeiro a pergunta porque, cara, eu tenho um problema muito grande de déficit de atenção, galera. Se vocês emendarem, eu não vou, entendeu? Eu sou triste nisso daí. Meus alunos dão risada. Às vezes eu dou bloqueio, paro assim, fico, caraca, o que eu tava falando, velho? Para voltar era terrível.
Vamos lá, o que a Kênia perguntou. Programa de edição. Kênia, o que eu indico hoje? Cara, eu indico Premiere. Ah, mas o Premiere é um programa profissional, ele não é um programa para introdução. Tá, beleza, ele é um programa profissional, mas aí você já vai aprender um programa profissional. E cara, de verdade, para vocês, turminha, vocês já nasceram aprendendo a mexer em computador. Então, assim, vocês não têm tanta dificuldade para absorver um software novo, tá? Então, aproveitem isso. E por que eu indico o Premiere? Porque ele é o principal. E por ser o principal, você tem uma porrada de tutorial no YouTube. Gente ensinando a mexer no Premiere. Aí você vai pegar e falar, não, pô, vou pegar aquele programa mais básico, vou pegar sei lá, enfim, eu não sei dos programas de edição básica, mas hoje tem um monte de app de edição. Eu vou pegar um app que é muito fácil. Cara, ele não vai te dar noção nenhuma do que é a edição, né? Ele vai te dar uma noção ali de montagem, mala, porque já é tudo presetado, né? E se você já vem tudo presetado, você não aprende nada. Então, enfim, para mim, cara, a edição é Premiere. Então, eu, assim, indicaria... Posso só falar uma coisa aqui? Eu ia comentar, você falou do Premiere, que ele é profissional, bom pra caramba, eu vejo muita gente usar, mas também eu conheço outro programa que até eu sei. É um padrão da indústria de cinema também, para edição, e principalmente para edição de cores, que é o DaVinci Resolve. E ele é de graça. E falo muito bem dele também. Acho que ele faz pessoas, para quem não tem dinheiro para investir, não quer optar pela pirataria, essas coisas, acho que é uma boa opção também para aprender. Ele tem várias funções que, igual o Premiere também, nunca cheguei a usar. Eu tenho até ele instalado, só que nunca. Ele é bem diferente dos outros, então nunca cheguei a usar. Mas se alguém quiser mexer com edição e não quiser gastar, pode optar por ele. É só uma adição que eu gostaria de falar aqui. Boa, Matheus. Coloca no chat, por favor, o nome. Do DaVinci? É DaVinci. Tá? E o Premiere se alguém puder escrever aí, eu não estou conseguindo escrever. Matheus, o problema do DaVinci é que ele é um programa feito, na realidade, para a câmera Blackmagic. Ele é um programa da Blackmagic. Então, ele foi feito para rodar, a princípio, o arquivo que vem da Blackmagic, tá? Inicialmente, ele não era um programa de edição, ele era um programa de coloração, o DaVinci. Ele era um programa para você colorir e tratar cores, né? Fazer correção de cores era um ótimo programa de correção de cores, mesmo sendo da câmera Blackmagic, né? Agora ele evoluiu e virou um programa de edição, né? Só que assim, o que acontece com o DaVinci? Nem todo mundo usa, tá? Nem todas as produtoras usam. Então esse é o grande problema do DaVinci. O Premiere já todas as produtoras usam. Então, se você começar a mexer no Premiere, se você aprender o Premiere e você pegar bem o Premiere, é muito mais fácil você conseguir um emprego como primeiro assistente de edição manjando do Premiere do que do DaVinci. Por exemplo, hoje, em Santos, eu só tem uma produtora que trabalha com o DaVinci. O resto, todo mundo trabalha com o Premiere. Em São Paulo, cara, pouquíssimas produtoras trabalham com o DaVinci. Todo mundo trabalha com o Premiere. Né? E o Premiere, relativamente assim, lógico, a gente vai falar de pirataria e tal, a gente consegue baixar crack para você aprender, você não precisa comprar. Mas o Premiere também, ele relativamente não é caro. Tem pacotes para alunos aí, você paga R$100 por mês, você tem pacote todo Adobe. Todo Adobe. E esse é um pacote que você já consegue trabalhar e ganhar dinheiro com ele, né? De forma freelancer. Então, eu ainda vou ficar indicando, eu ainda vou preferir indicar o Premiere para a galera, para aprender por essa questão ainda de você conseguir entrar no mercado de trabalho mais fácil com ele, através dele, mexendo nele, né? Então, se ele fizer parte do seu currículo, é mais fácil você conseguir emprego. Santos e São Paulo, tá? Mas, a dica dele é boa. O DaVinci, ele é muito parecido com o Premiere, não é tão diferente do Premiere, tá? Os softwares de edição, a maioria são todos parecidos, tá? Só que assim, galera, tem que entender o seguinte, existem dois tipos de níveis de edição, né? Você tem a edição técnica, onde você é um técnico, você sabe mexer muito bem no software, e você tem aquela edição, que é aquela edição que a gente costuma ver a premiação no Oscar, que é a montagem. É você ser um grande montador, né? E aí, para isso, você tem que trazer esse lado criativo. A maior dificuldade que você perguntou nas edições é você começar a criar esse lado seu de montagem, de montador. Tá?
você não usar tanto plugin, essas coisas que hoje já estão um vício do caramba, a galera colocar efeito de foguinho, efeito... Cara, isso a gente tinha muito tempo atrás, o pessoal usava isso muito em edição de casamento, e hoje a galera tem usado muito isso. Eu vejo que fica uma desculpa, porque a pessoa ela não consegue fazer um plano conversando com outro plano, aí o que ela faz? Ela faz aqueles efeitos de plugin de push, mete um monte de efeito, isso não é edição, cara. Né? Para você entender o que é edição, que é uma edição boa, Kênia, pega um bom filme e assista um bom filme. Não tem transição entre uma cena e outra, não tem um efeito entre uma cena e outra. Tudo corte de câmera, corte simples, corte seco. O segredo está na montagem. Galera, só para vocês entenderem, o segredo do audiovisual é conteúdo. Audiovisual é conteúdo. Tá? Não é saber pegar uma câmera e chacoalhar ela, fazer botar e falar que é linguagem, botar um monte de efeito, botar uma trilha bonitinha, não tem nada disso. Audiovisual sempre vai ser e sempre será conteúdo. E isso nasce no roteiro. Tá? Deixa eu te perguntar. Pergunta. A maioria dos efeitos são feitos direto na câmera ou direto na edição? Porque eu tava dando uma olhada, né, no YouTube. Esses dias me arrisquei a fazer uns videozinhos e tudo mais, e daí fui pesquisar, ver como que funcionava e tudo mais, tudo no amador mesmo. E daí eu vi que tem muita coisa que dá pra fazer, tipo, antes da edição e depois você só junta os dois e daí coloca um efeito, por exemplo, no Premiere. Dá pra fazer isso ou é só edição mesmo, que nem você tá falando? Não, o Premiere é o software de edição, né? Esses efeitos que você está falando são de edição, né? E que às vezes não é nem do Premiere, é do próprio After, né? Aí junta dois softwares, né? O Premiere, que é de edição, e o After Effects, que é um software de motion design, né? Que é de efeitos, onde você cria computação gráfica, né? Ou CGI, que a gente chama. Então, assim, muita gente hoje mescla na edição, o Premiere com o After, e faz muita transição, cria muito efeito de transição. Eu não acho isso muito benéfico, né? Na maioria das vezes isso daí também serve para você cobrir uma carência na falta de você ter conseguido conciliar as imagens da edição. A edição, a montagem, ela tem que ser fluida, né? Uma cena tem que conversar com a outra. E a gente não precisa desse recurso de ficar colocando efeito entre uma cena e outra. Lógico, fica legal, mas o problema é que quando todo mundo começa a usar, fica tudo muito igual. Né? Então você vê aí alguns vídeos de casamento, você vê alguns vídeos de filmmaker, eles ficam muito iguais. Né? E aí o que você tem? Um apelo muito forte nessa coisa de colocar efeito, né? Efeito e transição. Tem gente que vende esses efeitos, vende Lumetri, vende pacote pronto de efeito, de cor, de transição, e a galera acaba ficando preguiçosa. Em vez de pegar a imagem e corrigir a cor como ela deve ser corrigida, né, ele pega e aplica um Lumetri em cima e tá bom, já era. É que nem filtro no Instagram, né? O que eu tô falando, vocês entenderam mais ou menos, é que nem você pega e tira a foto no Instagram e você começa a jogar filtro. Quando você vê a foto tá linda, mas você pega a foto bruta, ela não tá tão legal. Mas com tanto filtro que você colocou, a foto começa a ficar interessante. Mas e aí? Maurini, eu ia perguntar... desculpa. Posso completar o que o aluno perguntou, que você está falando? Claro. Sobre banco de imagens também, né? Muitas vezes eles comparam entre comprar imagens do banco de imagens, e eu falo que não, fotografia você tem que produzir. Se o trabalho é fotográfico, não, mas aí sai caro para o cliente. Assim, não, você tem que fazer uma fotografia original e dar o preço do projeto. Se você não fotografa, contrate fotógrafo. E assim vai, né? E os trabalhos têm que ser somados e parcerias, né? Perfeito. Hoje você tem um acervo muito grande, você tem muitas empresas. Antigamente tinha pouco, tinha a Bank Image, hoje você tem um monte aí, né? Shutterstock, enfim, que vende bancos de imagem. Esses bancos de imagem, galera, são caros, viu? Se você for comprar, é caro. Uma imagem é tipo $70. Né? E se você for ver um vídeo aí onde você vai usar, tipo, sei lá, 30 imagens, faz 30 vezes 70, você vai ver pauladas, tá saindo mais fácil, tá saindo mais barato produzir, né? E, lógico, o que a professora falou aí tá certo. Cara, e o legal, né, cara, isso que é o legal, porque, cara, é praticamente o nosso filho, né, cara? Você produzir, você vê o teu trabalho, você vê aquilo que é teu no ar, não uma foto que você pegou de alguém, fez um tratamento e simplesmente
né, colocou aquilo, enfim, né, eu não gosto, não uso, não costumo usar banco de imagem, a não ser em casos extremamente necessários, né? Aqui em Santos tem 2 salões de beleza no mesmo bairro, em ruas diferentes, e que eles usaram o mesmo modelo na fachada com a comunicação visual deles. Isso é um problema né? E não é do mesmo dono. É isso que eu falo, turminha, que a gente tem maus profissionais hoje em dia no mercado, por falta disso, por falta de conhecimento, cara. A galera pega e passa o rodo. Eu sempre falo com os meus alunos, não é porque está sendo veiculado que está certo, viu, turma? Tem muita coisa sendo veiculada aí que está errado pra caramba, né? Dá até vergonha, você vê algumas coisas, dá até vergonha ali. Eu não gosto de ficar falando do trabalho dos outros, mas tem muita coisa aí que a gente vê que, cara, fica difícil a gente tentar defender o coleguinha profissional, né? Cara, eu acho que eu respondi as perguntas até agora ou não? Não, eu tinha perguntado também se seria interessante fazer uma faculdade ou um curso. Tá, assim, para audiovisual, cara, eu indico dois cursos lá em São Paulo, né? Um é a Méliès, que eu acho muito, muito bacana, que é um curso para você se aprofundar no audiovisual, e lá tem vários braços ali, desde direção, a edição, a motion, a modelador, enfim, né? Cara, desculpa, qual é o nome? É Méliès. Ah, eu ouvi falar, muito bom. E você tem também a AIC, né? Que é a AIC, que é a Escola Internacional de Cinema, lá, né? Em São Paulo. Essas duas em São Paulo eu indico, né? Para quem quer fazer curso de audiovisual. Faculdade, é isso mesmo, Camila, obrigado. Faculdade, você tem a São Judas aí, né? Eu não sei se a Unip está com curso de audiovisual. Cinema não, não, né? Não, produção audiovisual ainda não. Tá. Comunicação digital, design e fotografia. Você tem cursos ali, faculdade de cinema ali da São Judas, a Exanc tem também faculdade, tem curso de audiovisual, enfim. Cara, o meu conselho é você ver a grade. É o que há um tempo atrás, um colega, né, um amigo meu que era assistente e virou diretor de fotografia, que é o Danilo, acho que a nossa amiga ali até conhece ele, que ela falou do Danilão, ele chegou para mim e falou assim, pô, eu queria fazer um curso aí de direção de fotografia e tal, Cara, é simples, vê a grade, vê o que eles vão te ensinar, né? Vê se isso é pertinente para você, né? Eu indico esses dois porque eu sei que são cursos fortíssimos, os professores são uns baita profissionais, todos os professores, tanto da AIC quanto da Méliès, são baita profissionais, e eu sei que o que a grade, né, de ensino deles é excelente, né? Mas a Pan-Americana também tem alguns cursos bacanas, enfim, só que são caros, né? São cursos, esses cursos que eu estou falando são cursos caros. Tá? Não indico a fazer curso online para quem está começando, por conta do quê, cara? O curso online não te dá networking, cara. Networking dentro do audiovisual é muito importante. Amanhã ou depois, aquela tua classe de 30 e... Ai, cara, uma outra coisa que eu vou falar para vocês. Galerinha, se falarem que o coleguinha do lado é concorrente, não caia nessa balela, tá? O coleguinha do lado não é concorrente. O coleguinha do lado é teu colega de trabalho, que amanhã ou depois vai estar no mercado e pode te indicar. Então não cai nessa balela de vocês ficarem nessa sangria desatada de brigarem entre si e tal. A gente é curso de comunicação. A gente tem que se comunicar mais, tem que se falar mais. Então, o teu coleguinha aí do lado, na realidade, é um colega de profissão. E ele pode amanhã ou depois pode estar te indicando, pode estar trabalhando com você, entendeu? Pensem nisso daí, tá? Deixa eu ver mais o que eu tinha para falar. Sobre o futuro, só para emendar assim do futuro, galerinha. A gente sempre tem que estar estudando tecnologia, sempre tem que estar entendendo aí o que são os novos equipamentos que o mercado oferece, né? Até porque a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Um grande roteirista já falava, né? Um bom roteirista é aquele que conhece a fundo a técnica cinematográfica, porque sem ela o roteiro não passa de um sonho impossível de um filme, e é verdade, né? Você não escreve
para cinema, você não escreve para audiovisual da mesma forma que você escreve para conteúdos literários, tá? Você tem que entender a técnica cinematográfica, porque senão você deixa de criar coisas incríveis, né? Tem exemplos que eu mostro aí que são filmes incríveis que dependem desse conhecimento. Por exemplo, hoje a gente tem filmes que são rodados com câmeras que rodam a mais de 1000 frames por segundo, que é o super slow, né? Então, como é que um roteirista vai criar um filme com essa técnica de gravação super slow se ele não conhecer ela, né? Então, a gente precisa sempre estar estudando, tá? A minha visão, assim, de profissão de futuro, galera, que eu posso dar um toque para vocês, é o motion design, tá? É uma profissão aí que está em alta, ela tende a crescer, a necessidade é grande. Eu sei que hoje o mercado está com um déficit muito grande de profissionais de motion designer. Motion designer é aquele cara que anima, né? Que pega um logo, que pega uma vinheta e ele anima, né? E de repente motion designers mais completos já são também diretores de arte. Então, eles criam e animam, tá? Então o mercado está com um déficit muito grande, é um profissional que ganha muito, muito bem, né? Eu tenho um aluno hoje que, cara, tá super, super bem, né, trabalhando com motion design. Ele se deu super bem dentro dessa área. A Mariana está escrevendo aqui de motion. Mariana, a área de motion é uma área que, se eu fosse vocês, eu dava uma estudada, principalmente a galera de design gráfico, dava uma estudada, porque é uma área que se paga muito, muito bem, né, cara? Então, eu fiz um orçamento com motion, eu tenho um motion que é eu tenho um amigo que tem um canal, né, de YouTube, chama Vida de Motion. Chama Vida de Motion, eu vou escrever aqui. Que é o Felipe Beixo. Se vocês quiserem, lá ele explica muito como funciona isso daí. Tem os cursos dele são bacanas, mas eu sempre falo para fazer curso presencial. Isso aqui, ó. Esse canal no YouTube aí, ele é muito bacana, tá? Deixa eu ver. Tá. Agora que eu abro para as perguntas. Quem quiser falar, perguntar, fica à vontade aí. Se você quiser tirar o compartilhamento da tela, aí as imagens aparecem mais simultaneamente. Aí, pronto. Foi? Também a última pergunta. Caraca. Tô apanhando. Chegamos a 100 participantes, viu? Estamos com 87 agora, mas está muito legal o papo aqui. Moçada, aproveite. A hora das perguntas. Outras, né? Porque já tiveram várias. Minha última pergunta, que eu sei que o pessoal quer perguntar aí. Como que, por exemplo, depois que você faz um curso, como começar na profissão? Tipo, já com... Eu esqueci a palavra. Já tendo algum portfólio, e daí para apresentar para as empresas, o que você indica, como conseguir clientes e tudo mais. O que acontece é o seguinte, o que eu indico, né, antes de você empreender, né, o ideal seria você trabalhar dentro da área de alguma forma para alguma produtora, né, de vídeo. Cara, vai muito da profissão que você for escolher, o que você quer seguir dentro do audiovisual. Se você quer seguir como produção, como produtor, como assistente de produção, é através de currículo mesmo, né? Para quem é estudante é um pouquinho mais fácil. Olha, eu sou estudante de tal curso e quero fazer assistência. Então, você tem que distribuir currículo nas produtoras e esperar aparecer uma brecha, né? Só que é aquilo que eu falo, galera. Tem que correr atrás, né? A coisa tá a nível Jedi. E tem que parar com essa coisa de, tipo, bairrismo. Eu vou procurar emprego aqui em Santos só, e porque Santos, porque eu moro aqui, porque é mais fácil para mim, porque, enfim. Galera, o mundo é enorme, tá? E vocês hoje têm uma coisa que eu não tinha, que é a internet. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem pleitear emprego, por exemplo, na Nova Zelândia. Qual é o problema? Qual que é a minha barreira? O inglês? Cara, YouTube, bora aprender inglês. E aí? A limitação está em vocês mesmos. O mundo é muito grande. O audiovisual é uma das profissões que é universal. Você aprende aqui, você faz da mesma forma lá. Vídeo a gente faz igual em todo lugar do mundo, é a mesma câmera, só não na China, eu acho, né? Ou nesses países que fogem muito da nossa escrita, né? Da forma de escrita, né? Enfim, mas ainda assim é bem parecido em muitos pontos. Exatamente, Gui.
E mesmo assim é muito parecido, cara. Eu tenho um amigo meu que o sonho dele é trabalhar em Bollywood, né? Que é a Hollywood indiana. Ele quer trabalhar lá, cara. Porra, o que você está esperando? Né? Mas o meu inglês, cara, bora correr atrás disso daí, bicho. Né? E aí começa a mandar currículo, sabe? Começa a se oferecer, Cara, eu particularmente, eu sou uma pessoa que quando eu quero, eu corro atrás. Eu acho formas. Vocês têm que encontrar a forma de vocês. O audiovisual é uma área um pouquinho fechada? Ela é. A princípio ela é muito difícil, mas depois que você ingressa, e se você for bom, te valoriza pra caramba. E o negócio decola, entendeu? Então, assim, para quem quer trabalhar nas áreas mais técnicas, que precisa de conhecimento técnico, produção, um assistente de câmera, né? Eu indico começar a mandar currículo, tá? Porque não precisa de tanta experiência, mas sim boa vontade. Para áreas mais específicas, que nem edição, que nem computação gráfica, motion designer, aí eu indico vocês começarem a produzir material em casa mesmo, né? Pega um material que hoje em dia você tem na internet, reedita e fala, olha, cara, eu manjo bastante do software, eu infelizmente não fiz nenhum trabalho profissional, mas eu manjo bastante de edição, essa edição foi eu que fiz com essas imagens que eu peguei. Computação gráfica, né? Esse meu aluno de motion, ele fez um curto em animação. Aí eu falei para ele, cara, faz o curto em animação, mas ao mesmo tempo grava a tela. Grava a tela que você está fazendo passo a passo, tudo que você está fazendo passo a passo. Depois você transforma isso num reel e manda para as produtoras. Batata, cara. O cara conseguiu emprego. Porque lá você via o cara fazendo, você viu o filme do cara e você viu o cara fazendo. Então, para quem vai contratar, isso é importantíssimo, porque você vê que o cara manja. Entendeu? Então, você tem que achar formas diferentes, né, de se vender, de correr atrás, de abrir portas, né? Então, a dica que eu dou para vocês é sempre tenham aliado à criatividade, né? Sempre tenha aliado à criatividade para vocês conseguirem abrir portas aí. Uma pergunta aqui. Se a gente quiser criar uma produção audiovisual, um curta-metragem, uma animação, um filmezinho, qualquer coisa assim, é um processo bem complexo até para a gente fazer. Como a gente pode começar a fazer as etapas? Como a gente pode fazer sozinho ou num grupo pequeno, em casa, algo para começar mesmo, igual você falou? Aí tudo vai depender. Você quer fazer como? Em animação ou captação? Você quer captar as imagens ou você quer fazer todo em animação? Bem, no meu caso, eu gostaria de fazer uma animação, né? Maravilha. Dentro da animação, você tem vários segmentos de animação. Você tem aquelas animações de massinha, você tem animação 2D, você tem animação 3D, né? Você tem que primeiro ver por qual caminho você vai. E tudo se inicia no roteiro. Tá? É o conteúdo. Vocês têm que sentar, tem que aprender um pouquinho de roteiro, como produz roteiro, como se faz roteiro, escrever um roteiro, com esse roteiro em mãos, só com esse roteiro em mãos, que ele vai ser o guia, né? Ele vai ser ele que vai te dar o norte, né? É por ele que você vai se organizar para você ter um começo, meio e fim, né? Do seu job, né? Da sua produção, né? E aí, com esse roteiro em mãos, e aí, aproveitando que vocês estão aí numa fase acadêmica, vocês têm aí professores que são especialistas aí em suas áreas, né? Começa a consultar os professores, cara. Começa a mostrar o roteiro. É o que eu faria. Eu faria isso. Eu começaria a mostrar o meu roteiro, pediria até ajuda para algum professor que tenha conhecimento em roteiro, para ajudar a elaborar o roteiro, né? E aí, lógico, depois você tem todos os processos. As etapas de audiovisual são: a gente tem o briefing, né? O briefing e brainstorm, a gente isso tem, como agências tem, a gente também tem briefing e brainstorm, mas a gente tem o roteiro, a gente tem a preparação, a gente tem a pré-produção, a gente tem a produção ou filmagem, né? A gente tem a desprodução, aí a gente tem a edição e tem a computação gráfica, né? E aí dentro da computação gráfica também tem coloração. Então são essas 7 fases aí que a gente tem dentro do audiovisual. Basicamente você vai ter que passar por todas elas para você ter um mínimo de organização, tá? Essa coisa aquele jargão que você tinha, né, da TNT, não sei se alguém aqui assistiu a TNT, vocês estão pela carinha de vocês são muito novinhos, mas eles tinham um jargão que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Cara, isso não funciona para audiovisual, tá? Isso funciona para filmes muito experimentais, aqueles filmes bem doidos, aquelas coisas, conteúdo bem doido, que no final só faz sentido para o cara que produziu. Quando faz. Quando faz. Né? Mas a gente tem que respeitar essas regras aí. E, cara,
uma dica também, assistam bastante conteúdo, né? Da onde vocês querem, corre atrás de making of, de como foi feito. É aquilo que eu falo. A gente sempre, quando você gosta de qual foi a última animação que você assistiu que você gostou? Não precisa ser filme, pode ser curta, pode ser alguma coisa que você viu na internet. A última animação que eu assisti? Você gostou? Não que você assistiu, mas que você gostou, que te marcou. Peraí, tem tantas que uma que me vem à mente recente aí agora. Aquela da pizza Viva, fazendo uma festa, que eu dei uma assistida de novo. Também eu assisto curtas no YouTube direto também. Nunca lembro, eu não lembro o nome nenhum específico agora. Não, a gente não lembrar, só que assim, é obrigatório, se você gostou desse conteúdo, você ir atrás, saber quem fez, como foi feito, quais foram os softwares utilizados, como é que foi a tecnologia empregada, você tem que saber disso. É esse tipo uma ficha técnica, né, do que você viu. É esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que eu colecionava DVD. Vocês conseguem ver lá. Eu tenho mais de 1000 DVDs. Porque eu gostava de assistir DVD e depois assistir o making of. O DVD era bacana porque junto com o DVD vinha o making of. Infelizmente, hoje, com essas TVs de streaming, a gente perdeu muito dessa coisa do making of. Então, a galera não assiste. É impressionante. Quando eu chego dos meus alunos, eu passo, por exemplo, o making of do Senhor dos Anéis, eles ficam de bobeira. Eles ficam de bobeira em saber que na Vila do Hobbit, os caras fizeram um cultivo das hortaliças, dos legumes que tinham lá um ano antes de iniciar as gravações, para que quando fosse feita a gravação, aquilo tivesse a ponto de colheita, para entender que os hobbits eram fazendeiros. Isso num plano aberto, num plano geral. Não era nem num plano de detalhe. Olha a preocupação que se tinha com cada cuidado, com cada detalhe do filme. E isso o making of te passa, é extraordinário. Eu vejo que hoje essa coisa de streaming, ele vicia, né? E quem é do audiovisual tem que perder esse vício de simplesmente assistir por assistir o conteúdo. Se gostou, tem que correr atrás, tem que se informar, tem que saber por que foi feito. Se alguma publicidade, se algum conteúdo te afetou de alguma forma, entenda por que afetou, para quem é feito, por que é feito, como foi feito, quem fez, aonde foi feito. Né? Outro olhar, né? Um olhar mais técnico, né? Exatamente. Eu gosto de trabalhar com uma área que é bem diferente da abordada hoje, que é do design editorial. E uma coisa que eu tenho feito recentemente com livros é meio que fazer essas fichinhas mesmo. Tipo, quem é o autor, quem é o editor, qual é a editora que fez, quem foi o responsável pelo projeto, quem fez a diagramação, ir atrás de mais projetos daquela pessoa, ver o que me agrada, o que não me agrada, como funciona, e esse tipo de coisa tem me ajudado muito. Isso não te abre um leque? Sim, com certeza, me dá uma visão muito maior das possibilidades, né, que a gente tem. Porque muitas vezes a gente vê uma variação muito grande em algo que uma única pessoa fez. Porque isso tem a ver com a visão de mundo daquela pessoa. Exatamente. Parabéns, cara. É isso mesmo. Isso, galera, isso nada mais é do que maturidade profissional. Vocês vão ter que fazer isso no mercado de trabalho, turma. Começa a amadurecer agora. Tá nível Jedi, é o que eu falo, tá cada vez, cara, gosto de profissionais do mercado, poucas pessoas vão se destacar, né, e aqueles que se destacam mais rápido são aqueles que atingem a maturidade profissional mais rápida. Eu sei que, cara, putz, eu queria estar falando para vocês, falar, cara, não, galera, vai viajar, vai curtir, vai no Juca, vai ficar doidão, vai isso, vai aquilo, não, mas não... Cara, tem que fazer isso tudo, mas tem que conciliar, porque infelizmente está assim, cara, infelizmente está assim. E quem cai a ficha isso antes, né, já sai numa vantagem muito grande aí, cara. Sai numa vantagem muito grande. Tá? Então, não é para vocês deixarem de fazer as coisas que você tem que fazer respeitando a idade de vocês, mas é entender que, ao mesmo tempo, tem essa carência aí, né, de ter uma maturidade profissional maior. E isso, cara, no Brasil é complicado, porque vocês saem da escola e vão direto para a faculdade, né? E aí vocês têm que aprender meio que na porrada isso. Mas quem entende isso mais rápido acaba se colocando e se destacando melhor no mercado. Infelizmente. Quer fazer diferente, tem que investir mais, né? Para eles, é o diferencial do profissional mediano e de quem quer realmente fazer diferença, né? Esse nosso discurso também. Fernando, nós estamos já mais de 1h30 falando, não sei como você não tomou uma aguinha aí, rapaz. Eu estou tomando, já que você quer. Ah, beleza.
Gente, se tiver mais alguma pergunta, já estou nos agradecimentos aqui para o Fernando, porque soltou o verbo aí, falou bastante. Aí eu acho que foi muito enriquecedor profissionalmente, né? E a perspectiva aí é ótima. O pessoal realmente ficou com abriu as possibilidades tanto para fotógrafos como para designers aí para mergulhar no audiovisual também, né? Se houver alguma pergunta, inclusive os professores, se quiserem fazer, aproveite. A gente já está agradecendo já aí o Fernando. Camila, Gino, que é fotógrafo também. Gino tá aí? Gino tá na área. Seu amigão, cara, puta profissional aí, baita fotógrafo, cara. Você é professor aí, meu, vocês têm que sugar esse cara aí, meu. Esse cara manja pra cacete, velho. Luciene também, acho que a gente conhece. A Luciene, não tem nem o que falar, ela é uma irmãzona, uma amigona. Faz tempo que a gente não se fala, mas, meu, adoro ela, amo de paixão, Lu. Beijão. Mas eu cortei o Gino, desculpa, Gino. Não, imagina. Ô, Morini, me fala uma coisa, eu estava esperando a galera poder sugar o máximo aí do Fernando. Uma curiosidade, como é que ficou a questão nessa pandemia, especificamente no mercado de audiovisual? Como é que a galera se portou nessa situação? A gente sabe que foi ruim para todo mundo, obviamente, mas no audiovisual, como é que funcionou? Então, gente, puta, muito boa pergunta, cara. Quem se deu muito mal, né? E a gente sabe, são colegas de profissão, o pessoal que trabalhava com evento. Essa galera realmente, até hoje, está sem visão de retorno, e é uma galera que, meu, poucos conseguiram migrar para as lives, né? Porque começou a acontecer muita live, mas foram pouquíssimos profissionais que foram utilizados, porque daí o que aconteceu? Com a live fez aquela onda, né? Juntou os profissionais de evento com os profissionais de audiovisual, de vídeo, né? Então aí eles se uniram e não deu para aproveitar todo mundo. Por incrível que pareça, o audiovisual cresceu bastante. Por quê? Porque a galera precisou, elas viram a necessidade de produzir conteúdo de vídeo, né? E, lógico, né, a gente tenta sempre respeitar os protocolos, né, de distanciamento e de máscara e dessas coisas todas, mas a gente não parou de trabalhar, cara. Eu lembro que no meio da pandemia eu estava gravando depoimento de prefeito, aí os prefeitos tendo que falar, quem que faz isso? A gente. E eu estava gravando um prefeito que estava com Covid, eu nem sabia, velho. Eu estava lá gravando, graças a Deus eu não peguei, mas a gente não parou, cara. Eu, nessa pandemia, gravei hospital, gravei em periferia, favela, gravei no Rio de Janeiro, gravei, Santos, tudo quanto é lugar, não parei de gravar, cara. Não posso reclamar. Ah, legal. Muito bom. Parabéns, viu, Fernando? Grande abraço a você, cara. Abração, irmão. Saudade de você, cara. Valeu, um abraço. Mais alguma pergunta? Tenha vontade. Senão, eu quero agradecer muitíssimo aí a presença do Fernando, sua participação, sua disposição. Nós temos há alguns anos, eu estou na coordenação desde 2012 da comunicação digital, a gente tem muitíssima vontade de abrir o audiovisual, o curso audiovisual aqui na Unip, e estamos caminhando aí com foto design. A perspectiva é que a gente consiga ainda, porque é um profissional indispensável aí, né, no nosso mercado, e quem sabe o Fernando vem aí trabalhar com a gente também, por que não, né, trazer essa bagagem importante aí para nós. Fernando, muito obrigado mais uma vez, ok? Muito sucesso aí para você, seus alunos, o teu projeto, né, e toda a bagagem que você passou por nós aqui. Cara, eu que agradeço de coração o convite, foi muito bacana. É sempre legal a gente poder estar falando de audiovisual, né, poder estar explicando um pouquinho mais da nossa área. Eu gosto de falar, eu amo isso que eu faço, né, e, meu, deixa aí, cara, eu me comunico muito bem com a minha turminha pelo Instagram e pelo Facebook. Então, se a galera quiser adicionar aí para perguntar, para conversar, tanto o meu Instagram quanto o meu Facebook é Morini Direção. Então, a galera pode me adicionar lá e perguntar. Eu sou uma pessoa super acessível, falo, converso, respondo, não tem problema nenhum.
Maravilha. Agradeço aos professores que estiveram aí conosco, né? A galera toda, uma galera muito boa até agora. A gente está com 80 presenças aí na nossa sala aqui, né? Chegamos a 100. Agradeço especial também ao Guilherme, aluno Guilherme aí que fez o contato com a gente, que acabou de ter. Nada. Valeu, muito obrigado. Sexta-feira nós daremos sequências também com um designer que vai trabalhar, né? Um designer sênior que trabalha com 2D lá nos Estados Unidos, vai trazer uma experiência legal aí também de fora para a gente, fora do mercado, ele é de Santos, mas está lá, convidado do professor Sidney. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez, Fernando, obrigado. Até sexta-feira estaremos de volta. Todos estão convidados a estar no mesmo link aí com a gente na sexta-feira, a partir das 19h30. Ok? Uma boa noite para todos. Deus abençoe. Até lá, gente, se Deus quiser. Obrigado, turma. Beijão para todo mundo. Buenas. Sucesso para todos. Bye, bye. Tchau.